Certo. Obrigado, Josh. 10 horas, 6 minutos. E já estamos aqui no estúdio com a gente o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, também secretário interino de Educação, vai falar conosco sobre as movimentações e também denúncias aí que circularam nas últimas semanas aqui em Porto Alegre sobre materiais escolares acumulados em depósitos, o que acabou culminando com a saída da secretária de Educação, Sônia Rosa, também mudança em outras esferas, diretorias dentro da secretaria. A gente quer entender contigo, vice-prefeito, secretário, o que está acontecendo. Então, bom dia, obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Bom dia, Bruna, bom dia, Gustavo, Gilberto e toda a audiência da Band News. Um prazer estar aqui falando com vocês. E a gente está interinamente na Secretaria da Educação, acelerando a adequação de algumas escolas que ainda precisavam ter obras de elétrica, né, para que todo esse material que foi adquirido venha para onde tem que estar, que é na mão do aluno, né? Então, a Prefeitura adquiriu, por exemplo, 25 mil Chromebooks, que são computadores, né, notebooks, né, computadores para os alunos. E destes, mais de 20 mil já estão na ponta, disponíveis para a rede. Houve um atraso por problemas no planejamento, né, para chegar os racks de carregamento, para chegar a estrutura elétrica nas escolas para fazer o carregamento. Então houve um atraso na distribuição de 4 mil desses computadores. Lembrando, né, 20 mil já estão na ponta, disponíveis, faltam 4 mil e nós estamos trabalhando muito. Hoje já começam vistorias para iniciar obras em algumas escolas e nós vamos logo em seguida ter 100% do material que foi adquirido onde tem que estar, que é na mão do aluno, né? E no caso dos livros das famílias também, pela primeira vez tem um livro da família de algumas matérias para as famílias participarem do processo educativo dos filhos. Então estamos vivendo uma transição importante na educação, com falhas no planejamento, a gente admite, mas ao fim e ao cabo tudo isso vai estar na mão do aluno, principalmente da periferia de Porto Alegre. Quando diz falha no planejamento, foi por não se pensar quanto precisaria ser comprado ou de que maneira isso seria distribuído, por não ter conversa talvez com as escolas ou com as diretorias para entender como é que seria o aproveitamento do material? Não, tudo que foi comprado, e esse é o resultado que a gente está levantando ainda, né? Nós fizemos levantamento em todas as escolas do município, desde que foi formado um comitê gestor para atuar na Secretaria de Educação. Nós fizemos visita às 98 escolas do município de Porto Alegre. Tudo que nós temos, tudo que foi comprado vai ser destinado para os alunos. Não houve compra em demasia, não houve material que foi comprado em excesso. O que houve foi falha na distribuição, em alguns casos, de livros principalmente, e falha no planejamento. Quando eu digo planejamento, qual é o normal? O normal chega primeiro a tomada, a gente faz a adequação elétrica da escola, depois chegam os carrinhos de carregamento e os computadores junto, né? Em alguns casos, os computadores chegaram e a escola não tinha condições elétricas de fazer o carregamento. Então, agora nós estamos entrando com as obras depois de chegar o computador. Então, é um erro de planejamento e de execução dessa distribuição que nós estamos resolvendo com um empenho de gestão e aceleração dessas obras e com um investimento de cerca de 8 milhões de reais. 2 milhões vêm das chamadas contrapartidas que as construtoras devem para o município quando constroem em Porto Alegre e 6 milhões de uma contratação emergencial que já foi determinada e que está acontecendo para atender essas adequações elétricas e também algumas adequações hidráulicas nas escolas. Vice-prefeito, muito obrigado por ter vindo até aqui, trazer esclarecimentos para a população e para o ouvinte da Band News. E sobre trazendo esclarecimentos sobre essas questões de planejamento, né, um dos programas investidos nesses valores que, entre aspas, sobraram durante a pandemia foi no projeto Mind Lab, né, o programa Mente Inovadora, que ele é realmente inovador e ele é louvável do ponto de vista da didática e do conteúdo, mas aparentemente houve aí falhas na gestão com os professores, da organização horária, da capacitação desses professores e também da assimilação do programa dentro da base curricular. E isso gerou atrito, né? E esse material também foi um dos materiais que está estocado. Como é que vocês pretendem resolver essa gestão
no próprio site da Mindlab diz que há pelo menos 20 horas que é necessário para os professores se capacitarem para passar o curso e terem aulas de 45 minutos, isso não está dentro da grade. Como é que vai ser resolvido com os professores e com gestores essa situação? Tudo isso está sendo já enfrentado, né? E como disse o prefeito Melo, né? Quando a gente encontra um apontamento, né? Tem duas condutas que uma gestão pode tomar. A primeira é fingir que não aconteceu, reclamar ou xingar quem fez o apontamento, ou trabalhar para resolver. E nós escolhemos a segunda opção e nós vamos enfrentar todos os erros que aconteceram. Então, para os casos em que é necessário fazer a capacitação dos professores, nós faremos as capacitações. Muitos já fizeram, muitos estão aptos a fazer, então nós vamos recuperar essas capacitações que faltem e adequar as grades, também usar contraturno para algumas matérias. Eu e o prefeito, nós fomos numa escola sem avisar, não participamos das vistorias que foram feitas nas 98 escolas, mas achamos que era importante também visitar uma escola e fomos numa escola que no contraturno tinha 2 alunas de periferia de Porto Alegre, de um bairro com um índice de desenvolvimento humano baixo, complicado, né? 2 alunas no contraturno voluntariamente fazendo aula de programação usando as telas interativas e os computadores que foram adquiridos. Então isso é transformador na educação. Eu disse, não adianta a gente fazer o South Summit em Porto Alegre, celebrar a capital da inovação e o nosso ecossistema de inovação, se a gente não consegue abrir uma porta para que o aluno da educação pública, o aluno da periferia, ele possa participar desse mundo da inovação. E isso acontece com esses equipamentos. Houve erro que atrasou a chegada na ponta para os alunos, houve um atraso dessa disponibilização, mas ao fim e ao cabo, tudo que foi adquirido vai estar disponível para os alunos e a gente tem certeza de que está fazendo uma transformação positiva na educação em Porto Alegre. E até sobre isso, vice-prefeito, chega a mensagem aqui, o Cláudio Nunes, que questiona, mas também fica na nossa cabeça, né? O senhor disse que houve ali uma falha de gestão em não ter a tomada ou o sistema elétrico adequado antes de receber os equipamentos. Na hora de comprar, na hora de licitar essa compra, já não se sabia que precisaria dessa adaptação, essa adequação, e sabendo disso, não era o primeiro passo a ser tomado e aí depois sim fazer a compra e distribuição? Olha, Bruno, é importante até, e eu agradeço a pergunta do ouvinte, porque é importante colocar em perspectiva as coisas. Dos 25 mil computadores adquiridos, 20 mil estão sendo usados na ponta já. Então, o município, uma compra pública demora muito tempo. A gente tem que licitar. Se eu licito 20 mil, depois mais 5. Se eu compro 20 mil, depois os outros 5 já vêm com um preço diferente. Eles levam tempo para chegar. Então, sim, se sabia, deveria ter acontecido a adequação das escolas, sem dúvida nenhuma, mas é importante colocar em perspectiva as quantidades, né? Das 25 mil máquinas que foram compradas, mais de 20 mil já estão disponíveis na ponta. Dessas que ainda não foram distribuídas, existe uma reserva técnica que fica guardada para substituir equipamentos que quebrem ou que venham a ser extraviados. Tem uma reserva para professores que serão chamados de concurso agora, então vai aumentar. São novos professores, cada professor também recebe um Chromebook, e havia 1.700 professores que ainda não haviam retirado o seu Chromebook. Então nós também chamamos todos os professores numa segunda chamada para retirar esses materiais e ao fim e ao cabo não vai haver desperdício. Ao fim e ao cabo todo o material que foi adquirido vai ser colocado na sua função final, que é a educação dos alunos. E até só para pegar esse gancho bem curtinho aqui, mas essa chamada para os professores retirarem, eu vi essa chamada no site da prefeitura,
por que não houve uma organização de logística de ir até os professores, né, ir até as escolas, já que esse material de alguma maneira precisaria chegar lá, que é o que a gente chama de ponta, né? Então vai para a ponta. A secretaria ela não poderia ter feito essa organização, porque o que nos parece, né, do que foi noticiado e apurado aí nessas últimas semanas, a secretaria ela tinha ali o seu galpão para armazenamento, tinha ali uma sala onde ficavam guardados, sejam os Chromebooks, sejam livros didáticos também, e se sabia que isso precisaria em algum momento ir parar nas escolas, por que não foi levado? Por outro lado, né, alguns professores alegam que não querem o Chromebook, porque já usam o seu computador, que tem o seu equipamento. Se eu mando para a escola, ele fica estocado na escola e não no estoque da prefeitura. E, de novo, né, os depósitos que foram encontrados em más condições, um deles já está virtualmente esvaziado. Ele contém agora só bens os chamados inservíveis, que são cadeiras quebradas das escolas, mesas, computadores que não funcionam e que não tem como consertar e que vão ser leiloados no dia 6 de julho, já um leilão marcado. Então, poderia ter sido feita de outro jeito? Poderia. Nós podemos, depois dessa segunda chamada, se algum professor ainda não tiver recebido, aí entregar localmente para cada professor, podemos. Então, nós estamos no meio de um processo de distribuição que ainda não está concluído e que, de novo, essa é a tranquilidade que eu quero passar para o ouvinte, que não é que vai sobrar 4.000 computadores, é que estes 4.000 computadores vão chegar, é verdade, vão chegar com atraso por falhas que nós admitimos e estamos enfrentando, mas todos eles vão chegar para os alunos e professores. Vice-prefeito, na questão dos livros didáticos, houve denúncias também nas últimas semanas de que livros de matemática que foram repassados para as escolas estavam com erros de tabuada. Como é que vocês estão analisando essa situação, o que pode ser feito e como é que foi feita a análise desse material no processo de compra? Essa até foi a pergunta do Alexandre Reichert, só para complementar, ele questiona isso mesmo. Importante. Os livros não são escolhidos, obviamente, pelo prefeito ou pelo vice. Os livros são escolhidos através de um processo dentro da Secretaria de Educação, que tem um setor pedagógico que seleciona esses materiais. A maior parte desses livros, por exemplo, foi comprado em Sobral, que é o município que todos nós usamos como um exemplo, porque saltou no IDEB, tem um resultado extraordinário, terra, né, do Ceará, terra do ministro hoje da Educação, que é ministro porque produziu um resultado importante, né, no seu município. Então, existe uma comissão dentro da Secretaria da Educação que faz a análise pedagógica do livro que vai ser adquirido. Se existe algum erro de digitação, algum erro formal, material no livro, a prefeitura vai acionar, conversar com a editora para fazer a substituição. Isso não é problema ou exclusividade, né, destes ou de qualquer outro material. Sempre que se faz uma compra pública que tenha qualquer tipo de problema, existe responsabilidade contratual, existem garantias nos contratos para substituir se for necessário. Nós estamos conversando com o vice-prefeito Ricardo Gomes da cidade e vice-prefeito, há uma tradição na cidade de vice-prefeitos assumirem, mesmo que interinamente, secretarias em algum momento chave, como foi o caso de Eliseu Santos, que assumiu a Secretaria de Saúde, o vice Fortunati, que assumiu a Secretaria de Obras, e agora o senhor assume uma secretaria que está em xeque dentro do xadrez político, né? E dentro desse xadrez político há uma construção de um perfil para quem será o próximo secretário de Educação. A gente queria saber qual é a ideia de perfil desse profissional e também se vocês enxergam, na situação de governo, né, como esse momento chave de uma articulação política maior, de trazer a base junto para evitar que essa situação ela seja um problema maior ali na frente, seja eleitoral, seja como um legado, seja, enfim, como um trabalho em si da prefeitura, né? Se também tem uma movimentação política forte em torno dessa situação e o fato do senhor estar assumindo a secretaria também tem um perfil nesse sentido. Não, acho importante separar as coisas nesse momento, né? Existe uma
um apontamento aqui de falhas de distribuição e de planejamento que nós estamos enfrentando na gestão, né? Estamos enfrentando com gestão, com capacidade de enfrentar os problemas do ponto de vista gerencial. O segundo é uma questão política e, convenhamos, né, CPI, etc. São temas que são muito mais políticos do que técnicos, são temas muito mais que vêm à tona muito mais pela proximidade com o processo eleitoral do ano que vem do que com algum interesse real de contribuir para a solução de problemas. A CPI não contribui, né, para a solução do problema, a CPI faz ataque ao governo, isso é tradicional, inclusive a base do governo também apresentou uma CPI para ter uma oportunidade justamente de mostrar que não há nada a esconder. Mas dito isso, né, o fundamental para nós, e que é o que toma o nosso tempo e a nossa energia, é resolver os problemas da vida real, para que eles não voltem a acontecer. Não é um problema da Secretaria de Educação como um todo, é um problema na distribuição de materiais que foram adquiridos. Tá? Acho até, se é um erro de um caractere num livro de, sei lá, 100, 200 páginas, me parece mais alguém olhando um livro de lupa para achar alguma coisa para criticar do que uma crítica, convenhamos, que vai mudar a educação na ponta. O que muda a educação na ponta são os programas que nós colocamos em operação. O Alfabetiza Poa, são 7 mil alunos recuperando perdas de alfabetização que aconteceram durante a pandemia para fazer a alfabetização na idade certa. Um programa de recomposição do currículo perdido na pandemia que atinge hoje 26.400 alunos. Correção de fluxo, com 110 professores fazendo correção de fluxo de ensino e toda essa digitalização. Isto é o que faz a diferença para a educação de Porto Alegre e essa diferença está acontecendo. Nós já temos hoje mais alunos sendo aprovados do que nos anos anteriores. Nós temos hoje uma menor evasão escolar do que nos anos anteriores, ou seja, esta transformação ela está fazendo efeito, ela está vindo para a vida real. E que tem havido problema na distribuição de alguns materiais que foram comprados, nós vamos resolver o problema, mas nós não vamos abrir mão da linha pedagógica que está funcionando para o que mais importa, que é o aluno, é o aprendizado do aluno. O almoxarifado é importante, mas o aluno é mais. Nós vamos enfrentar os problemas do almoxarifado para não deixar de atender o principal, que é o aluno. E o profissional que nós estamos buscando para liderar a secretaria é uma pessoa justamente com esta visão pedagógica e com visão de gestão, que tenha a condição de conduzir estes dois processos, né? Claro que a gestão inteira não é conduzida só pela pessoa titular da secretaria, pelo secretário ou pela secretária. Isso é um processo que envolve dezenas, centenas de pessoas dentro da secretaria. Mas nós queremos buscar alguém para essa vaga que tenha essa capacidade de gestão e, ao mesmo tempo, um conhecimento profundo da educação. A educação, ela além de ser muito importante, sempre é apontado por qualquer governo, qualquer político em campanha, né, como a principal área a ser atacada e, além disso, é um dos maiores orçamentos do município, né, porque tem ali os investimentos obrigatórios que a Constituição diz que tem que ser aplicado na área da educação. E aí, desde o início da gestão, já tiveram 2 secretárias diferentes e com linhas diferentes de trabalho. Eu lembro que era a Janaína, a primeira, né, que sofreu muitas críticas porque não tinha ali, parecia ou era apontado não ter aquele conhecimento do dia a dia na rotina educacional. Veio a secretária Sônia, mudou a linha, tinha talvez mais proximidade pela sua experiência também, mas nos 2 casos faltou gestão. No primeiro ano ali com a secretária Janaína, para cumprir os gastos previstos na Constituição na área de educação e que acabou depois sendo aliviado, digamos assim, pelo Congresso, dado o momento da pandemia, mas com a secretária Sônia também não se fez toda essa mobilização de compras, então uma nova linha pedagógica de trabalho junto às escolas, mas mesmo assim não foi efetivo no trabalho do próprio gerenciamento, como você disse, de deixar essas falhas talvez
pode parecer pequena, mas deixou material acumulado, não orientou bem a distribuição, não conversou bem com as escolas. Mas, Bruna, deixou material acumulado, vamos lá. De novo, pela primeira vez na história da cidade de Porto Alegre, 20 mil alunos da rede pública têm um computador na frente deles e isso é resultado dessa administração. Eu prefiro que atrase para chegar a 4 mil, mas 20 mil estejam disponíveis para o aluno do que não fazer nada e deixar como está para não ter um atraso na entrega de 4 mil. Então, o avanço, de novo, você mencionou no primeiro ano do governo. No primeiro ano do governo, Porto Alegre fez uma opção, como mais de 2 mil prefeituras fizeram, de não jogar dinheiro pela janela. Por quê? Porque a Constituição dizia que nós tínhamos que gastar 25% da receita do município em educação. Alguns municípios, e acho que isso sim mereceria também um olhar bastante crítico, alguns municípios deram bônus no fim do ano para os professores que não haviam trabalhado porque a pandemia suspendeu as aulas. Outros municípios pagaram obras que não foram realizadas ainda. Pagaram adiantado obras que não foram realizadas ainda. Para quê? Para bater o mínimo constitucional de 25%. Nós decidimos não jogar dinheiro pela janela e investir o recurso naquilo que faria diferença para a educação do aluno. Porque a educação tem que ser medida pelo resultado da educação do aluno. E foi isso que nós fizemos. Então, de novo, compramos 25 mil computadores, 20 mil já estão entregues. Falta 4 mil e 1.000 é uma reserva técnica. Falta 4 mil para distribuir. Nós vamos distribuir. Houve um atraso? Houve. É um erro de gestão? Sem dúvida, nós reconhecemos isso. Mas o tamanho da transformação que está acontecendo em Porto Alegre precisa ser ressaltado. Por quê? Porque estes recursos que não foram usados na pandemia, eles foram usados naquilo que mais faz diferença para o aluno. Preparação, os livros que ainda não estão todos em uso e que, de novo, estarão todos em uso, muitos deles são livros de preparação para as provas que avaliam o ensino médio. O que vários municípios que cresceram no IDEB fizeram. É como, para o ouvinte entender, é como você tem um livro... Tu tens o livro do colégio e o livro do cursinho pré-vestibular. É a mesma matéria, é matemática, mas eles são absolutamente diferentes. Um ensina a matéria, o outro prepara para uma prova. Então, os livros que foram adquiridos são para preparar os nossos alunos para o ensino, para as provas que avaliam a qualidade do ensino. E isso é o exemplo de Sobral, o exemplo de outros municípios que melhoraram seu IDEB preparando os alunos para isso. Então, estes livros vão chegar na mão dos alunos. Não é um desperdício, não é um dinheiro sendo jogado fora. Só pode pensar que isso é jogar dinheiro fora quem acha que preparar um aluno para a prova ou colocar um computador na mão do aluno é desperdício. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o aluno da periferia tem condições de aprender, ele tem condições de ser tão bom quanto um aluno de uma escola privada e ele precisa da condição pedagógica em primeiro lugar para isso. Nós vamos enfrentar a infraestrutura das escolas, vamos enfrentar, temos anúncios que vão acontecer ao longo da semana, para enfrentar de forma duradoura e permanente a dificuldade que o poder público tem de fazer manutenção predial nas escolas. Basta, da minha janela, eu enxergo os telhados do Cais Mauá, dos pavilhões do Cais Mauá, um patrimônio público tombado. Assim, basta ver a situação que se encontram para ver que o poder público no Brasil, não só o município, mas estados e a União, tem dificuldade de fazer manutenção dos seus edifícios. Nós vamos enfrentar isso de uma maneira global e permanente para a educação. Mas a educação está melhorando. Sim, só para fechar aqui da minha parte e complementando também o que eu falava ali antes sobre a troca de gestão na Secretaria de Educação, qual é a dificuldade que o município encontra em escolher uma boa secretária e conseguir manter no cargo alguém que vá, de fato, conduzir essas políticas que a prefeitura, né, o senhor está nos trazendo aqui essa visão da gestão do governo, quer implementar nas escolas, né? Por que não se conseguiu engrenar com essas duas secretárias que já passaram? Olha, no desenvolvimento econômico eu fui secretário, depois nós tivemos o secretário Rodrigo Lorenzoni, depois o Vicente Perrone, depois a Júlia, que é a atual ocupante do cargo. Mudou a cabeça, mas não mudou a visão, não mudou o credo, não mudaram
as convicções e, independente de quem conduza a Secretaria de Educação em Porto Alegre, o fundamental, e é a visão desse governo, é investir na formação do aluno. Então, independente de quem esteja, né, a secretária Sônia achou por bem se afastar para permitir que todas essas averiguações fossem feitas sem constrangimentos, com a maior tranquilidade, sem afetar o dia a dia da gestão. Nós entendemos o gesto dela, acatamos o gesto dela, mas vamos seguir trabalhando pela educação. Eu vou dar um dado só para que as pessoas entendam. Em 2018, antes da pandemia, a aprovação dos alunos de Porto Alegre foi de 80,3%. Em 2022, agora, foi de 89,6%, ou seja, um aumento de quase 10% dos alunos que foram aprovados. Isso é um resultado efetivo de que os alunos de Porto Alegre estão aprendendo mais. E esse é o principal foco que nós não vamos perder, independente de quem esteja à frente da pasta. Giba? Eu queria saber a questão da internet. O senhor já falou na estrutura das escolas, mas todas elas têm o acesso à internet ou isso faz parte daquelas adequações que ainda tem que ser feitas? Já foi feita, foi uma adequação que essa sim veio para a vida real antes. Todas as escolas têm Wi-Fi nas salas de aula, né? Quando nós assumimos o governo em 2021, algumas escolas tinham internet, mas ela não atingia toda a área educacional, todas as salas, e a gente fez um trabalho de ampliação e substituição de equipamentos, aquisição de roteadores, Wi-Fi. Todas as 98 escolas do município hoje têm Wi-Fi disponível para os alunos. E professores, né? Já para encerrar nossa conversa, novamente agradecer aqui a sua atenção, a sua presença. Nós fizemos durante a semana passada uma recapitulação das jornadas de 2013 e do seu legado. Trouxemos aqui vários protagonistas para conversar sobre isso. E o senhor veio também numa onda um pouco depois, né, naquelas manifestações do impeachment da Dilma, onde teve uma certa liderança importante também. Então, eu queria saber qual é a sua visão hoje do legado daquelas jornadas de 2013, tanto social quanto estrutural no país, se é que trouxe alguma coisa na sua visão, e como o senhor enxerga hoje a situação geral do país em relação àquelas manifestações. Nós temos mais meia hora de programa. Temos. Olha, eu acho que as análises ainda estão acontecendo, né? A gente está vendo a transformação ainda. Não acabou ainda. Mas ainda não. Talvez isso. O que eu vejo é que talvez ali em 2013 tenham começado alguns protestos, todo mundo sabe disso, né? De uma maneira mais desorganizada e mais sem uma pauta definida, com todas as pautas e nenhuma ao mesmo tempo. Depois o impeachment da Dilma conseguiu unificar uma voz nas ruas que uniu ali lideranças políticas, uniu conservadores, uniu liberais como eu, e pessoas que saíram talvez sem sequer uma identificação ideológica mais clara, mas que saíram às ruas, famílias que saíram às ruas, e vieram processos eleitorais bastante atípicos, né? O do Bolsonaro, depois a volta do Lula, tudo que aconteceu. O que eu vejo e acho que fica de legado é que, pela primeira vez, talvez desde o fim dos governos militares, existe um campo de ação política que se possa chamar de direita no Brasil. Tá? Isso aí somando de grupos bastante diferentes, como liberais e conservadores, são diferentes entre si, mas que somados podem compor algo que a gente possa chamar de uma direita. Mais organizada, diria assim. Ainda muito a organizar, mas pelo menos é um grupo que se manifesta como tal e se identifica como tal. Acho que talvez desde o fim da ditadura militar nós não tivéssemos pessoas em grande volume que se identificassem como sendo de direita, né? Acho que ainda falta muito, acho que ainda falta uma maturidade partidária no Brasil. Eu vejo o sistema partidário brasileiro fraturado, com grandes dificuldades.
Acho que é uma transição entre o equilíbrio de partidos que resultou da Constituição de 88, que tinha talvez 5 grandes partidos, e hoje isso se desfez, né? Então, acho que a gente ainda está vivendo um momento de transformação social e política no Brasil, principalmente política, que eu gostaria que culminasse com uma reforma política profunda, mas eu não vejo isso acontecer nos próximos meses, lamentavelmente. Também conversamos aqui com o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, também secretário interino de Educação. Ficamos no aguardo aí da indicação de quem vai comandar a pasta, né? Já que o senhor é apresentado como interino, a gente tem a expectativa de que venha alguém, então acompanharemos aí o assunto nos próximos dias. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes e a vocês. Obrigado. Abraço. São 10h